Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Praticagem de São Paulo, oficial da Marinha Mercante, Paulo Sérgio Barbosa, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Santos abre 439 vagas em concurso. Na Folha de São Paulo, Europa vai à OMC contra a política industrial do Brasil. No Estadão, Brasil quer caça emprestado para evitar falha na defesa. No site do Boc News, programa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo oferece roteiros turísticos. No G1 Santos e região, suspeitos de integrar quadrilha de tráfico são presos. E no portal da UOL, executivos da Siemens sabia da conta em paraíso fiscal. Chico. 8 horas e 7 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das atividades mais importantes e mais interessantes do setor portuário, que é a função de prático de navio. Um profissional que, em síntese, orienta a navegação, a atracação, desatracação de navios na entrada e saída dos portos. Uma profissão que requer muito conhecimento técnico, muita responsabilidade e, por isso mesmo, é muito bem remunerada. Mas vamos falar também da proposta do governo federal de uma nova tabela para o serviço de praticagem que implica em redução de até 70% dos preços praticados exatamente por esse setor da atividade portuária. Mas o debate em torno desses temas, entre outros temas relevantes ligados ao porto, ligados à praticagem, vocês acompanham daqui a pouco, logo após a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. A sexta-feira amanheceu com sol, mas segundo o Climatempo, a previsão é de chuva por conta do aumento da nebulosidade. A temperatura fica entre 21 e 27 graus em Santos e as ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o presidente da Praticagem de São Paulo, Paulo Sérgio Barbosa. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo.
e viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Praticagem de São Paulo, o oficial da Marinha Mercante, Paulo Sérgio Barbosa, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Paulo, eu gostaria de começar essa entrevista exatamente falando sobre a questão da praticagem e iniciando com a questão dessa polêmica que já está sendo gerada no setor em razão da proposta do governo de redução dos preços de praticagem em até 70%. Esse processo está ainda em consulta pública. Eu queria saber de você o seguinte, Paulo, como é que o setor recebeu essa proposta do governo federal? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Paulo. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos. Bom, obviamente com muita preocupação, porque nós entendemos que essa proposta, ela vem baseada num desconhecimento generalizado acerca da atividade. Na nossa interpretação, o governo foi induzido a ter uma interpretação errônea da atividade e essa é a base de todo esse processo. As praticagens hoje no Brasil estão organizadas como empresas, sim, né? E como tal, elas têm seus investimentos e toda a sua atividade baseada na sua receita. Então não é difícil imaginar um corte da ordem de 60% a 80% na receita de qualquer empresa, o impacto que isso vai causar na vida dessa empresa. Essa foi uma decisão da Secretaria de Portos, né? Na verdade, isso foi originado na Casa Civil. A Casa Civil é que comandou e está comandando esse processo. Foi feito um decreto por parte da Presidência da República, instituindo a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem para tratar desse assunto. Desde o princípio, em todas as instâncias em que nós pudemos expor os nossos pontos de vista, nós sempre formulamos duas perguntas básicas. Qual é o problema da praticagem? Sim. E a quem interessa a solução que está sendo elaborada? Sim. E essa resposta até hoje nós não tivemos. Vocês não receberam. Bom, Rodolfo Amaral, bom dia. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Rodolfo. Bom dia, Chico. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador. Chico, eu acompanho a questão aí portuária do ponto de vista jornalístico há 29 anos, mas já trabalhei no porto, na Receita Federal, dentro de navio, e então posso dizer que o que eu assisti nesses quase 30 anos foi praticamente um desmanche da estrutura portuária do ponto de vista da questão funcional. Nós, a questão de 10 anos, ainda recordamos daquelas matérias nos jornais, na revista Veja, dizendo que a culpa do porto era dos estivadores. Certo? Depois passou a ser dos conferentes, depois dos consertadores, daqui a pouco vai ser dos trabalhadores de bloco e escolher agora, com bola da vez, aí, o serviço de praticagem. Em contrapartida, a gente percebe que um segmento específico, que era pontual na época, que era o armador, o dono do navio,
cada vez foi ganhando mais espaço. Ele, além de dono do navio, ele virou dono de agência marítima, agora ele é dono de terminal, quer dizer, ele está virando dono de tudo no porto. E eu queria até questionar o Paulo Sérgio a esse respeito. Você disse a quem interessa isso. Pergunto, esse não, na verdade não é uma briga aí articulada pelos armadores para que eles possam de fato ter esse bolo na mão e não ficar sob o controle, sob a tutela do serviço de praticagem? Não tem a menor dúvida que a orquestração parte, sem dúvida, da armação. Porque, na verdade, o prático, a atividade do prático e da praticagem, ela é de um desconhecimento quase que total da população e, por conseguinte, também do governo. As pessoas acham que o serviço de praticagem é apenas centrado na pessoa do prático. O prático vai lá, manobra o navio, atraca, mas não. Principalmente num país de, vamos dizer, terceiro mundo, como nós somos, né, emergentes, mas com infraestrutura de terceiro mundo, onde as instituições ainda não estão atuantes como deveriam, a praticagem, no caso do porto, ela supre uma série de deficiências. A praticagem é o azeite que faz as engrenagens rodarem macio. E é esse tipo de atuação da praticagem que não vem a público. Sim. Não é do conhecimento público. Eu gosto muito de usar uma frase que foi mote de propaganda de uma TV, que é: essa gente que você não vê faz a praticagem que você vê. Sim. Né? Então, por trás do prático, tem uma equipe imensa de profissionais altamente capacitados que fazem todo um estudo e todo um preparo para que as coisas possam acontecer da maneira que, aí sim, aí o público vê, que é a lancha indo para o costado do navio, prático, os navios passando em segurança. Agora, é fácil de imaginar, por exemplo, nós temos uma média 35 manobras diárias no Porto de Santos. O Porto de Santos, hoje, está recebendo navios de 335 metros, 9.000 e poucos contêineres cada navio desse. Então, a pessoa, quando vê aquilo passar, acha que é o natural. O navio tem que estar no porto, mas acontece que o espaço geográfico é o mesmo desde que Martim Afonso chegou aqui. Né? O Guarujá não foi mais para lá, Santos não veio mais para cá, o canal é o mesmo, ele aprofundou. Sim. Mas, e assim mesmo não é um calado suficiente para muitos desses assim navios. Mesmo tem muitas mazelas aí. Né? O canal foi aprofundado, mas ao mesmo tempo ele foi estreitado. Sim. Né? Então, para possibilitar que navios de 335 metros frequentassem o porto hoje, foi feito muito estudo, horas de simulação em simuladores em São Paulo, para que a gente pudesse definir os parâmetros de segurança. E isso foi feito com técnicos da praticagem, com as autoridades marítima e portuária. Então, depois o armador, ele vem e fala assim: não, mas a praticagem está criando dificuldade para vender facilidade. Isso foi feito com as autoridades, dentro da técnica. Agora, é muito fácil de imaginar assim: pô, mas para que simulação, né? Para que fazer isso? É muito simples, vamos imaginar assim: a TAM tenciona pousar um jumbo em Congonhas. O que ela vai fazer? Ela vai pousar o jumbo para ver se dá ou não dá? Não, né? Ela vai simular primeiro para ver se é possível. Evidente. Então, agora, o avião, todo mundo entende, porque todos nós estamos dentro do avião. Agora, o navio não. O navio só quem está lá são os coitados dos tripulantes e o prático. Então, se der problema, remove, não tem problema. Então, é um approach completamente diferente. O senhor acredita, Paulo Sérgio, que existe alguma possibilidade de se reverter essa medida proposta pelo governo ou não? Ou já está praticamente decidido? Como diz a torcida do Grêmio e os gaúchos, não está morto quem peleia, né? É verdade. Então, a esperança a gente sempre tem de trazer a luz da razão à questão. Embora a gente tenha um pouco de pessimismo, porque, veja bem, a comissão foi aos Estados Unidos, elegeram os Estados Unidos como parâmetro, nada mais justo. Só que o modelo nos Estados Unidos
comissões locais. Cada porto tem a sua comissão constituída por representantes do governo, usuários e praticagem. E o modelo é de livre negociação e intervenção estatal apenas se não houver acordo. Esse é o modelo que está vigindo aqui no Brasil, já desde 1960. Esse é o modelo. Como nós agora entramos na contramão da história, porque, me perdoem aqueles que são favoráveis, mas nós agora, o mundo todo trabalha na descentralização portuária. Sim. E nós estamos na via inversa, nós estamos agora na centralização. E também, agora no caso da praticagem, por exemplo, eles foram lá, constataram, aí trouxeram para cá o quê? Não viram o modelo então, porque eles centralizaram, eles elaboraram uma fórmula, então eles querem colocar dentro de uma fórmula um país continental com diferenças fantásticas de região para região. Então, por exemplo, a praticagem no Amazonas, o prático, ele fica 2, 3 dias no navio, porque é uma praticagem de percurso, né? A praticagem aqui em Santos, a manobra mais longa demora em torno de 3 horas, que é um navio que vai lá para os Minas e Vale Fértil. Então, como é que com disparidades tão grandes pode se colocar dentro de uma fórmula? Sim. Então, o resultado é esse que nós estamos vendo. Questão exatamente polêmica e que precisa ser, evidentemente, resolvida e bem resolvida, chegar a um denominador comum. Rodolfo Amaral. Eu queria até continuar nesse raciocínio do Paulo, pelo seguinte: o Chico falou sobre essa consulta pública, mas no Brasil existem 22 zonas de praticagem e neste momento está se discutindo aí questão de preços em apenas 3, Estado de São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Queria perguntar para o Paulo, primeiro, o porquê disso? Em que pese se você ter comentado essas especificidades aí da praticagem aqui no Amazonas, nesta área não tem o chamado custo-hora dos profissionais, normalmente os profissionais liberais, de nível superior, acabam se atribuindo ao seu custo num valor hora. Quer dizer, primeiro, por que só esses 3 estados, só essas 3 zonas estão aí na mira dessa consulta pública? E depois, qual é a diferenciação num preço praticado aqui em outros estados, outras zonas que não estariam entre essas? Não, na verdade, esses três portos foram eleitos como balão de ensaio, né? Isso é apenas um primeiro, mas todos vão ser revistos. Acredito eu até que as tabelas entrarão em vigor a uma, em todos os lugares. Acredito, não sei, porque nós não temos esse tipo de informação, mas é um balão de ensaio, lançaram as 3 primeiras. Agora, como eu disse, a atividade de praticagem, ela é complexa, porque o próprio governo, ele não entende, ele também tem essa ideia de que a praticagem é apenas o prático e a manobra. Se nós formos comparar com países de referência, sim, Holanda, ou Estados Unidos, ou Bélgica, essa comparação, à primeira vista, ela teria sentido. Só que a praticagem brasileira está inserida num contexto em que a infraestrutura não tem a menor comparação com a desses países de referência. Então, a atuação da praticagem é completamente diferente, não dá para comparar. Nós somos os mesmos na espécie, mas no caso concreto é completamente diferente. Por exemplo, a praticagem da Holanda, ela não precisa gerenciar o tráfego, ela não precisa gerenciar todos os elementos que estão extra manobra do navio, porque lá cada ente burocrático cuida da sua área muito bem cuidado. Então você tem um perso que tem profundidade, porque o ente que cuida daquilo faz o seu serviço, tem os cais têm defensas apropriadas, não tem obstáculos, quer dizer, então cada um faz o seu papel. Tem pedras pelo meio do caminho. Exatamente, cada um faz o seu papel. Então a praticagem se dedica única e exclusivamente à segurança da navegação, que é o mote da praticagem. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, nós temos que olhar o contexto inteiro.
Porque, para ter uma ideia, por exemplo, quando o BTP ou a Embraport, que estão lá dentro, né, na região interna do cais, do Porto de Santos, quando eles compraram os seus portainers, que vêm da China, aquilo tem uma altura imensa, né? Sim. Ninguém, absolutamente ninguém, pensou que ele teria que passar sob os fios de energia elétrica da usina. Ninguém pensou. Quer dizer, se a praticagem não alerta, olha, e calcula o tempo que tem que passar, como é que o navio tem que estar, porque é uma operação de lastro e deslastro, ou seja, para o navio ficar mais baixo, para poder passar. Quer dizer, toda essa mega operação logística teve que ser totalmente pensada pela praticagem. Vamos dizer, mas isso é o papel da praticagem. Em termos, como planejamento, sim, mas junto com isso tem que fechar o fio das autoridades, a autoridade marítima, a autoridade portuária, tem que desenergizar a linha elétrica. Quer dizer, tudo isso, todo mundo está empolgado com a chegada do portainer. Agora, como é que ele vai chegar lá? E essa mega operação, por exemplo, isso é serviço de praticagem? Para o governo, não. Isso que ele está colocando na consideração dele, não. Isso não é problema seu. Sim, não é meu, mas que se eu não fizer, quem vai fazer? Não considera as dificuldades de infraestrutura, né? Eu queria até aproveitar esse gancho do Paulo, que foi sempre uma grande curiosidade de mim. Quando se falou aí na expansão do Porto de Santos, aí voltado principalmente à questão de Barnabé Bagres, e quem conhece o traçado do Porto de Santos sabe que naquele trecho especificamente há umas partes sinuosas. E a gente está falando de dragagem, aprofundamento de canal, para ter embarcações cada vez de maior porte. Eu pergunto com a experiência de um prático aqui, ali há área suficiente para manobras de navegações? Quer dizer, é viável do ponto de vista da navegação aqueles trechos elencados para Barnabé Bagres, que teriam mais, chegou-se a falar em mais 50 berços de atracação naquela área continental? Quer dizer, com esses navios de maior porte, quer dizer, há condições de ter área de manobra para navios ali? Mas olha, Paulo, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Na noite de Natal, você vai se emocionar. Missa do Galo, uma mensagem de fé e esperança do Frei Rosântimo a todos os fiéis direto do Santuário do Valongo. Na madrugada de terça para quarta, meia-noite, toda a devoção da comunidade católica na comemoração da Eucaristia. Missa do Galo no Santuário do Valongo, comemorando a Noite de Luz. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Praticagem de São Paulo,
oficial da Marinha Mercante, Paulo Sérgio Barbosa, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que deixou no bloco anterior, Paulo, uma questão relativa a Barnabé Bagres, esse projeto de expansão do Porto de Santos, né? E se a margem para manobra de grandes navios exatamente nesse trecho do canal, que é um trecho inclusive sinuoso. Certo. Bom, o terminal da BTP, novo terminal, ele já está situado em frente à região denominada Barnabé Bagres. Então ali já foi feita uma grande intervenção e hoje tem uma área de manobra adequada para aquele terminal. A questão Barnabé Bagres é uma questão complexa porque Barnabé Bagres é uma grife, né? Muito se fala de Barnabé Bagres, mas vou citar aqui o meu grande amigo, mestre e antecessor na presidência da praticagem, Fabiano Fontes. Ele brinca dizendo, nem meus netos vão ver Barnabé Bagres. E a gente é forçado a concordar, porque nós mesmos já analisamos perto de uns 3 projetos diferentes e até superpostos para aquela área, porque essa é uma outra atividade que a gente faz, quer dizer, a análise técnica e a assessoria para novos projetos, tanto Embraport, BTP, todos passaram por nós. Só que aqui no Brasil tudo é difícil, né? A Cosipa demorou 10 anos para conseguir dragar o canal a primeira vez, isso em 97, e a luta continua. E ao mesmo tempo, eu acho engraçado porque, por exemplo, todo mundo admira a Holanda. A Holanda é um país tomado ao mar. Sim. Né? E hoje, a expansão do Europort, lá o porto novo lá de Roterdã, foi tomada ao mar. Né? Foi feita toda uma dragagem. Se isso fosse feito no Brasil, aliás, isso não seria feito no Brasil, né? Porque o meio ambiente não permitiria. Nada contra o meio ambiente, até porque a nossa atividade é de defesa, em defesa do meio ambiente, mas eu acho que tem que haver uma solução de compromisso entre desenvolvimento, tem que ser o tal do desenvolvimento sustentável. Né? Claro. Então eu acho que falta, às vezes o governo briga com o governo, porque as agências de meio ambiente são agências de governo, claro. E o governo briga com o governo. Então a área do Barnabé Bagres é uma área que, pela velocidade com que as coisas acontecem no Brasil, eu sou obrigado a dar plena razão ao meu querido amigo. Fábio, você fez referência agora à Holanda e especificamente nos preços de praticagem. Eles são compatíveis, quer dizer, do Brasil com os grandes países europeus, enfim, os grandes Nós portos? Encomendamos uma pesquisa nesse sentido à Fundação Getúlio Vargas. Sim. Então, baseado em uma exportação de Santos, comparado com portos onde nós temos comércio. Porque não adianta, muitas vezes a gente vê estudos aí, comparado com o porto australiano, tal. Você vai ver, nunca nós tivemos negócio, então não há, né? Então nós estamos na média. Existem portos mais caros, existem portos mais baratos. Então a conclusão que a Fundação Getúlio Vargas chegou é que o preço de praticagem no Brasil não interfere no comércio exterior brasileiro. Essa foi a conclusão. Só a gente ressaltar que o preço de praticagem, embora não seja custeado pelo usuário, ou seja, pelo dono da carga, mas se o fosse, representaria 0,18%. Acho que eu confesso, quando li essa pesquisa aí, que é divulgada pela Praticagem, quer dizer, 30,8% é o frete marítimo, 20,7% as questões burocráticas, a logística 38% e o agenciamento 10%. Mas o que eu queria que me chamou a atenção, quando me preparei, inclusive, para vir para esse programa, foi que nós, toda hora que falamos de Porto, Chico, a gente olha para o lado de cá, para a logística do lado de fora. As estradas, a Anchieta, as ruas, a perimetral,
E aí eu fui ver um trabalho feito pela Praticagem, praticamente um apelo aí para ser entregue a presidente da República, a governador, apontando as deficiências que a categoria sofre dentro da área exatamente onde o navio passa, onde ele atraca, quer dizer, no mar. E vi coisas assim que me assustaram. Sugestões para mudanças de cabeços de atracação, que é aquele local, para quem não conhece o porto, onde é amarrado o navio. Né? Porque, então eles pedem cabeços duplos, porque às vezes tem dois navios amarrados no mesmo cabeço, defensas inadequadas, mas chegou-se ao ponto de colocar lá posicionamentos incorretos de portâneas e guindastes. Sim. Quer dizer, os terminais, quando são construídos, quando são elaborados, eles não consultam os práticos que vão, na verdade, colocar o navio ao lado para fazer a operação. Quer dizer, chega-se a esse absurdo Esse é o dia a dia, né? Isso é uma cultura que vem mudando muito lentamente. Como eu disse, a gente tem participado do planejamento, mas, via de regra, a gente dá as opiniões, mas o que manda, infelizmente, no projeto é o custo desse projeto. Então, muitas vezes, às vezes o posicionamento físico do terminal, às vezes a gente recomenda, poxa, não faça assim, faça um pouco mais na feição da corrente, porque isso vai melhorar, vai reduzir possibilidade de restrições de manobra. Porque, veja bem, hoje em dia, imagine um navio de 300 metros, com 12 metros de calado, imagine a área que está exposta à correnteza do mar, sim, de maré, e a área que está exposta ao vento, porque o navio, diferentemente, por exemplo, de um avião, ele está exposto a 2 meios dinâmicos. O avião está exposto a 1, nós estamos expostos a 2. Claro. Muitas vezes contrários. Então, isso, a resultante dessas forças, elas são resultantes importantes. Claro. Né? Às vezes tem 9.000 metros quadrados de área vélica, ou seja, a área do navio que está exposta a vento. Isso aí, vezes um vento de 20 nós, ou um vento de 40 quilômetros, imagina. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de intervenção, muitas vezes a pessoa não entende, acha que isso é um refinamento. Não, mas nós estamos justamente querendo otimizar a utilização daquele terminal, para que ele não perca tempo, porque caso contrário, vai ter que reduzir o tempo disponível para manobrar aquele navio. Então, eles realmente não são muito de seguir algumas recomendações. Então, a gente chega ao absurdo, por exemplo, na faixa que vai ali do Armazém 12, no Paquetá, até o 27, que é a faixa antiga ali do cais, ali, então, por exemplo, é um problema sério, porque foi sendo especializado para açúcar, né? E para produtos, descarga também de trigo, às vezes. Só que os equipamentos, eles estão colocados numa proximidade tal da beira do espelho do cais, que muitas vezes, quando a gente vai atracar, dá para colocar a mão. Como é o caso também por exemplo, o TGG, o Terminal de Grãos do Guarujá, ali, que fica ao lado do Santos Brasil. A gente tem um colega meu que pediu para o comandante está com a mão assim no equipamento. Quer dizer, isso é potencial risco de acidente. Só que a gente fala, mostra, mas a pressão econômica, ela é muito forte. Mas, acaba falando mais alto. Mas não há uma incoerência, Paulo Sacé? Por exemplo, a gente ouve-se falar de tantas obras de melhoria, infraestrutura, e aquelas que são pertinentes à segurança. No caso da atividade do prático, que é orientada, é fiscalizada pela Marinha. Quer dizer, a Marinha não exige da CODESP essas condições mínimas da gestão, porque entre as condições inadequadas, vocês colocam aqui, inclusive, a questão de flutuantes inadequados. Porque, Chico, quando a gente fala de dragagem para o leigo, quer dizer, nós estamos dragando o canal de acesso.
Mas há também a necessidade da dragagem dos chamados berços de atracação. Porque para quem faz baliza, para quem dirige automóvel, sabe que às vezes o meio-fio das calçadas, quando ele está com problema, teu pneu entra num buraco. Ali, aí você imagina você, na verdade, atracando o navio, fazendo uma manobra com uma embarcação de 300 metros e com um berço de atracação, com dificuldades aí de calado, diferenciado. Eu pergunto, quer dizer, isso tudo fica nas costas e na responsabilidade da praticagem? Quer dizer, por que isso não vem à tona? Eu fui descobrir essa e fiquei indignado, isso no site de vocês, quer dizer, um apelo às autoridades para que fizessem essas... Que me parecem melhorias, parecem mínimas, perto do custo de dragagem, quer dizer, isso parece que... Veja, até há pouco tempo atrás existia a dragagem do canal que estava a cargo da CEP e a dragagem de berços a cargo da Codesp. Eram contratos separados. E aí nós chegamos aí, por exemplo, nós estamos hoje com um calado no canal de 13,20 metros, né? No zero da maré, sem usar a maré. Sem usar a maré. Mas pouquíssimos berços podem usufruir disso, porque não estão preparados, eles precisam passar por uma obra de reforço, porque o estaqueamento está em muitos lugares, não é adequado para que se drague a 13,20 metros. Se dragar, vai cair. Vai cair o... Exatamente. Então, isso depois de nós alertarmos muito, parece que a CEP resolveu unir os contratos. Então, vai ser apenas um contrato para canal e berço. Só que as coisas, na esfera governamental, elas se movem de uma velocidade absurdamente lenta. Isso é proverbial. Haja visto, por exemplo, o caso que eu citei anteriormente, que é do canal. A CEP fez uma propaganda imensa desde 2007, dizendo que o Porto de Santos era monovia, que o Porto de Santos ia ser agora passar a ser em duas mãos o tráfego, que havia alargamento do canal. Então, uma impropriedade porque qualquer santista que caminha na praia sempre vê navios cruzando. Então, está claro que o porto não é monovia, nem nunca foi. Ele é para alguns tipos de navios, porque os navios foram crescendo e o espaço é o mesmo. Então, existe uma limitação. E o alargamento tão alardeado, ele se dá da boia 1 para fora, não para dentro. Aí dragaram o canal, né, o canal ali que começa ali na Ilha das Palmas e vem. E nós desde o começo estamos avisando, olha, tem a boia 4, que é uma boia que fica bem na curva, porque o navio ele precisa de ter uma sobrelargura onde tem trechos em curva. Por quê? Porque o navio, quando ele faz curva, ele não é que nem um carro, ele não faz a curva assim. Quando a gente dá leme no navio, primeiro ele guina, mas o centro de gravidade dele continua na trajetória original. Por isso é que é necessário ter uma sobrelargura, porque senão, se for mantida a mesma largura, a gente leva a boia de levada. Pois bem, desde que nós fizemos croquis, alertamos, oficiamos, mostramos. Bom, para poder, porque a Marinha, o Centro de Hidrografia da Marinha é uma entidade altamente capacitada e respeitada no mundo. Então, ela é uma autoridade em termos de batimetria, etc, etc. Então, ela tem um protocolo que deve ser obedecido quando se faz uma sondagem. Foi feita a dragagem, fazem a sondagem, levam para a Marinha, ela analisa e fala assim, não, mas espera aí, isso aqui não está de acordo, eu preciso de mais informação aqui, tal, tal. Aí o que se via na imprensa? A Marinha não está querendo homologar a profundidade, quer dizer, começaram a jogar a culpa para cima da Marinha, como se ela é uma entidade técnica, assim como nós somos. Sim. Né? Não tem, e quando se fala de técnica, o sistema é binário, é 0 ou 1, não tem meio, ou sim ou não, ou tem condição ou não tem condição. Pois bem, para que essa profundidade fosse homologada, essa boia, que já estava deslocada a 60 metros, ela fez mais 30 metros para dentro do canal, para poder, então, entrar dentro do que a Marinha considera uma profundidade homologável. Isso foi que nasceu a restrição
que acontecia naquele trecho, que acontece naquele trecho do canal. A ordem que havia era que navios de 266 era o limite para se passar. Nós já estávamos praticando navios de 300 metros. A ordem que veio, assinada, era 266. Quando nós vimos isso, eu falei, meu Deus, isso vai ser o apocalipse, né? Claro. Nós, então, oficiamos a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, vamos usar um simulador para que a gente possa verificar em loco qual é o limite seguro para que nós possamos praticar navios aqui. Aí, então, saiu a campanha de simulação e nós chegamos, então, a 334 metros, que hoje são os navios que estão sendo praticados, com segurança, mas dentro de determinados parâmetros. Aí, então, o armador, que é quem paga a conta, quem paga a praticagem, não, a praticagem está inventando moda, a praticagem está... Não, isso foi feito perante as autoridades. Questão de segurança, inclusive. Diante disso que você está falando, até porque também está entre as reclamações da praticagem, ela fala em quantidade e qualidade dos rebocadores. Eu sempre tive uma curiosidade, porque às vezes a gente vê um navio entrando e com o rebocador puxando, quase que com aquela ideia de que ele estivesse puxando literalmente o navio, às vezes outro inclusive atrás, mas às vezes tem dois, um de cada lado também. Quer dizer, o que recomenda ter às vezes 2 ou 3 rebocadores na orientação do navio quando está entrando ou saindo? Mas, Paulo, você responde no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Natal no Coração. A Comunidade do Coração de Maria convida você e sua família para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do menino Jesus e a presença viva de Deus em nosso meio. De 24 de novembro a 5 de janeiro, todo domingo a partir das 20 horas, uma programação diferente. Venha e compartilhe conosco momentos de puro encantamento. Mas o Natal no Coração já começou com muitas outras ações por toda a cidade. Entre no site e fique por dentro da nossa programação. Natal no Coração. Você vai se emocionar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 20 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Praticagem de São Paulo, oficial da Marinha Mercante, Paulo Sérgio Barbosa, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que no bloco anterior deixou uma questão relativa ao apoio de 2 ou 3 rebocadores para determinados navios, por que isso acontece. E eu agregaria a essa questão também, Paulo, o seguinte: como é a rotina do prático?
Ou seja, há uma imagem formada já há algum tempo de que o prático é muito bem remunerado, ganha muito, mas há um certo desconhecimento, eu diria até um grande desconhecimento, a respeito das funções, da responsabilidade, inclusive dos riscos a que o prático é submetido diariamente. Certo. Bom, na questão do rebocador, é o seguinte, o rebocador ele tem basicamente duas funções. A primeira é o que nós chamamos de escort, ou seja, de acompanhamento. Ele acompanha por uma questão de segurança, porque o navio ele não tem freio, né? É uma máquina, está sujeito a pane. Então, se nós estamos, por exemplo, em um trecho entre a Fortaleza e o ferryboat, e esse navio tem um fora de máquina, como é que ele vai parar? Como é que vai se controlar? Porque a dirigibilidade, vamos dizer assim, do navio, ela é função do fluxo de água que passa no leme. E esse fluxo de água, ele é otimizado pela descarga do hélice. Então, se você tem uma pane de máquina, você já não tem esse fluxo do hélice descarregando ali. Ele só vai ter o fluxo resultante do movimento do navio na água. E isso cai tremendamente o poder de governabilidade do navio. Então, você não tem como dirigir. Às vezes a pessoa fala, pô, mas o cara não fez nada. Não tem como fazer. Não tem como. A inércia é tremenda, né? Então, o rebocador está ali, primeiro, para auxiliar nessa situação. Nos navios maiores, na popa, ou seja, lá atrás do navio, ele está com um cabo passado, porque ele pode funcionar como freio e também como leme, ele pode auxiliar, para que o prático possa tomar as providências de maneira ou a evitar o acidente, ou minimizar o acidente. Que é aquela história a criança vai fazer judô, a primeira coisa que aprende é a cair. Então, a evitar uma fratura, alguma coisa. O prático tem essa função, evitar o acidente. Depois da fase da atracação, aí sim, aí para poder levar o navio para o cais, porque não tem, ele auxilia nesse movimento lateral. Então essa é a função do rebocador. O pessoal acha que o rebocador está rebocando o navio no canal só se ele tiver com pane de máquina. Sim, aí, mas se não, fora não. Apoiando. Na questão da rotina do prático, é aquela história. O pessoal, quando vê o prático trabalhar, geralmente está caminhando na praia, num dia bonito, né, de mar tranquilo. Então aí tem uma percepção, vai passear, ele vai estar passeando de navio, né? Mas ninguém está lá às 3 horas da manhã, quando um sudoeste está naquela janela da rede. Ninguém está ali 3 horas da manhã vendo como é que é passar de uma lancha por um costado de navio com vaga de 2, 3 metros de altura. Quer dizer, a atividade do prático funciona 24 horas por dia. Não tem... 24 horas por dia, com chuva, dias por semana, com tudo. 365 dias por ano. É a única instituição do Porto de Santos que jamais fecha as suas portas. E, na verdade, a lancha, vamos dizer, de certa forma, encosta junto ao navio, um navio de N metros, enfim. Bom, um navio, um graneiro vazio desse aí tem um costado de 12, 15 metros. Imagine, e aí vem a escada e tem que subir por ali, né, em qualquer tempo, ou seja, há uma atividade de fato de risco muito séria. Né? Essa é a rotina, portanto. Por ano, no mundo, morrem de 2 a 3 práticos. 2 a 3 práticos. Quantos práticos temos em Santos? Atualmente são 51 práticos. É um número suficiente? Mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Sim, porque... Você fez referência que são mais ou menos 35 atracações. 35 manobras em dia. Média por dia, sim. Para 51 práticos. Para 51 práticos. Só que existe uma escala, obviamente não são os 51 que estão de serviço, né? Claro. Isso é a lotação, é o plantel, vamos dizer assim. Há mulheres? Temos uma. Uma mulher? Temos uma, a Letícia. E cumprindo as mesmíssimas atividades de todos os práticos, no mundo, com eficiência. A gente recebe navios com comandantas, vamos dizer assim, que me perdoe o vernáculo. E há uma outra curiosidade, como é que o cidadão se torna prático? Quer dizer, é um concurso? É um exame de seleção, porque falar em concurso aí, para os puristas aí e para os exegetas de edital, a coisa muda completamente de uma coisa para outra. Então é um exame de seleção. Certo. Para a pessoa se habilitar a esse exame de seleção, é necessário que ela tenha, ou seja, oriunda da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, que é o grosso dos práticos, ou ter uma licença de amador, mestre amador. Sim. Tá?
Então, isso é a condição sine qua non. Depois, há um exame teórico, né, aplicado pela Marinha. Todo o processo é capitaneado pela Marinha. A praticagem não tem nenhuma intervenção, nem no número de práticos, nem na lotação. E vencida essa fase de exame oral, perdão, de exame escrito, passa-se para o exame em simulador, lá no Rio de Janeiro, que é a prova oral. Aí sim existe prático na banca. E aí exames de saúde, de suficiência física, etc. E prova de títulos. Tá? Então, Ou seja, uma seleção rigorosa, portanto, para o exame de prática. E com relação aos ganhos, Paulo? Não, o prático é bem remunerado. Há um ganho médio? Olha, a praticagem, como eu disse, ela está organizada como empresa. Então, como empresa, nós temos um prolabore, tá? E temos a participação depois no resultado. Sim. Tá? Então, essa que é a diferença. O pessoal fala, o salário do prático não tem salário. Porque salário pressupõe uma habitualidade, né? Sim. Porque, por exemplo, se houver uma greve no Porto de Santos, em 30 dias, eu vou ter salário a pagar para os meus funcionários. São 100 funcionários na praticagem de Santos, mais 10 em São Sebastião. Aí sim, esse eu tenho. Agora, eu não vou ter renda. Sim. Então, é uma impropriedade falar em salário. Mas sim um ganho médio que é bastante razoável. É razoável, sim. Agora, o Rodolfo. Paulo, dessas mais de 13 mil manobras anos que vocês fazem, de acordo com as próprias estatísticas da praticagem, 47% delas são realizadas no período noturno. Sim. Eu pergunto, há um motivo específico para isso? E nessas condições, o risco não aumenta de buscar um navio na barra, subir numa escada parapeito, às 3 da manhã, como você disse? Quer dizer, por quê? É uma escolha da praticagem, é uma escolha da operação do porto, enfim, como se dá isso? Olha, essa pergunta vai me dar chance de esclarecer algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, não é escolha da praticagem. A praticagem é totalmente passiva nesse processo. O usuário é que comanda, ele é que pede o horário da manobra. A praticagem apenas, ela é uma caixa de junção. A manobra só pode acontecer se a autoridade portuária, a CODESP no nosso caso, estiver autorizada aquela manobra e se o agente ou o representante do armador pedir essa manobra. Uma vez que esses dois requisitos estão cumpridos, aí sim vai ser feita uma análise crítica dessa manobra. Há calado suficiente? Quer dizer, há profundidade suficiente para que aquele navio com aquele calado possa ser manobrado? As condições técnicas estão previstas? O mosaico de manobras naquele momento permite que aquela manobra seja confirmada? Porque é aquela coisa, a gente tem que pensar o porto como um todo. Cada terminal pensa em si como o único e mais importante de todos. E nós temos que pensar como um condomínio, né? Então, por exemplo, um navio que está saindo da COSIPA, ele vai chegar a determinado momento numa região onde começa um determinado tipo de restrição. Eu tenho que estar com esse mosaico todo montado. Muito bem. Paulo, olha, nós teríamos muito mais a conversar, há muito a se discutir a respeito da praticagem, é um tema interessante, e desde já deixo um convite para que você retorne aqui ao Jornal em Foque, para que nós continuemos debatendo essa questão da praticagem, não apenas em Santos, mas em todo o Brasil. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer de estar aqui e estou à disposição, é um prazer falar de praticagem. Muito bem. Rodolfo Amaral, mais uma vez, muito obrigado, nosso comentarista, obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.